conhecendo um pouco de Ibiraci, essa terra dos vitorianos. Eu vou falar isso Isso, cada dia. os vitorianos, por exemplo, é família que veio do desemboque de Sacramento. Nossa Senhora do Desterro, da cabeceira do Rio das Abelhas. Aí você tem uma corruptela lá, porque o português ele troca o B pelo V ao pronunciar, então ele chamava Rio das Abelhas, mas é Rio das Abelhas. Rio das Abelhas, aí corrompeu o nome para Rio das Velhas. Certo. Então, hoje lá, a nascente do do Araguari é esse Rio das Velhas que nasce ali, hoje no desemboque. Mas, na verdade, O desemboque é Nossa Senhora do município Desterro. de Sacramento. Sacramento. É o pé ali da Serra da Canastra, né? Lá do lado, é o mesmo ambiente. É o mesmo Só ambiente. não está dentro do parque, mas é a Serra da Canastra. O desemboque é um dos patrimônios mais antigos. Aquele... Ô Zezinho, a história nossa, ela é construída através das famílias. Só. Sim. Eu sou pastor e a história bíblica é a história das famílias. Pessoas, né? Se você vai entender, querendo entender as famílias, você vai entender a Bíblia. Sim. Certo? E a história nossa, das cidades, são formadas por famílias. Com certeza. E você que é um historiador, você tem que aprofundar nas famílias, né? Eu tenho um grupo de genealogistas que trabalha comigo. Não é a minha especialidade, porque aí eu não dou conta, né? A genealogia ela é uma área mais específica e ela depende de muita pesquisa. Eu tenho um pessoal fantástico que me apoia, a Sônia e o Walter lá de Franca, o Lelis, né? Eu tenho um professor, ele é daqui da região, mas ele é professor da Federal lá do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Vitória. E todo levantamento que eles fazem das famílias aqui da região, a gente coloca no nosso site. O pessoal pode pesquisar à vontade, genealogia. Nós já temos um acervo muito grande de estudo das famílias aqui. Para mim é muito importante, mas assim, eu aqui não tenho todo o tempo necessário. Mas eu sempre estou dependendo do apoio deles. Essa semana mesmo passei alguns documentos, eles já fazerem algum levantamento para mim, para ir fechando algumas informações. Porque eu estou mais assim, pesquisando mais essa questão da ocupação política da região. Mas quer dizer, quem está ocupando politicamente a região? As pessoas, né? Lógico. Mas a genealogia é básico. Eu digo assim que o nosso estudo aqui é diferenciado de história, porque nós levamos em conta duas coisas, que o historiador de Franca, por exemplo, Chachiri, meu amicíssimo, fundador da nossa ONG aqui, e o Pedro Tosi, né, todo respeito, né? Eles pesquisaram coisas, assim, já do século XIX para cá. Nós começamos com a cartografia histórica e com a genealogia. Isso fez toda a diferença para a gente interpretar os documentos. Fez toda a diferença, entende? Conhecer as pessoas e os espaços. Isso fez toda a diferença, porque eles interpretaram alguns documentos, vários escritores que escreveram a história regional aqui, interpretaram documentos de forma equivocada por não conhecer a história, a cartografia regional. E fizeram relações, deduções equivocadas também por causa da questão de genealogia. Nós temos uma questão genealógica que pode mudar uma coisa básica na história de Franca, que é a questão do fundador de Franca. O Hipólito Pinheiro é o fundador de Franca, porque ele que pede autorização para o governador de São Paulo, o Franca e Horta, para erigir a capela e tal. Pronto, fechado. Como é que é o nome do governador? Franca e Horta, tá. Claro, o nome de Franca deriva daí, então é muito lógico isso. Só que 50 anos antes, quem celebra a missa e toma posse ali, e ali chamava Nossa Senhora da Conceição do Rio Grande, é o Pedro Franco Quaresma, o bandeirante que depois vem aqui para o desemboque, procurar o garimpo para Jundiaí. Então, quer dizer, as filhas dele chamavam Francisca Franca, Maria Franca. Então, o feminino na família dele fazia uma derivação no nome. Então,
a vila que ele pode ter criado 50 anos antes do Hipólito, já era Vila Franca. Nós temos deduções, né, Dalincourt, Luiz Dalincourt, né, um escritor passou no século XIX ali, ele fala que Franca, provavelmente chamava Franca porque era uma vila franca de impostos, né, livre, era uma zona livre, não pagava imposto para ninguém. E o Hipólito fazia questão, ele ainda estava vivo, fazia questão absoluta de manter isso, né, manter a liberalidade, né, não pagava imposto para o imperador de jeito nenhum. Porque era a rota, né? Era a rota, estava no meio do caminho da estrada de Goiás. Né? Então, então você tem algumas interpretações que pode modificar até o conceito do próprio nome de Franca. E com certeza, Franca tem a ver com Pedro Franco Quaresma e coincidentemente, 50 anos depois, o governador chamava Franca, tudo encaixou, ficou bonitinho. Mas sem conhecer essa genealogia do Quaresma, você nem levanta essa hipótese. E na verdade faz todo sentido, porque o oráculo da primeira missa dele já era Nossa Senhora da Conceição, em 1750. E que não tem nada com Franco Montoro. Provavelmente não. Mas tá bom. A genealogia, parabéns para você. Zé Limone, eu gosto de conversar e você, rapaz, iluminou muito a minha cabeça. Opa, E eu tenho aqui famílias, eu vou só mostrar para você alguma coisa, sim, que eu sou da família Sattler, eu estou lá no encontro da família, nós temos os historiadores da família do meu avô, eu vou mostrar aqui os grandes historiadores. Eu tenho um outro livro aqui também da família, um outro livro que nós lançamos, você pode olhar, isso aqui é a capa do livro, eu vou deixar um documento desse com você, e você vai perceber que a gente gosta de história, e a história é feita por gente, famílias, né? As grandes famílias, elas participam da história, constrói a história. Aqui eu tenho que mostrar mais um grande da nossa família, que é o reverendo Adelino Sattler, que já fez 100 anos de nascimento. Aí a história de Alto Jiquitibá, aquela região muito bonita de Minas, que é do Pico da Bandeira. Sim, ô Zezinho, eu estou aqui no meu carro com os livros que eu tenho lido do Centenário de Patrocínio Paulista, que você conhece, né? Isso. Aquele livro ilumina muito a cabeça da gente por causa das famílias. E tem o do Dr. Sebastião Figueiredo. O era o Carlos Alberto Bastos Matos, né? Carlos Alberto, que é o juiz que escreveu junto com... Era muito meu amigo, sempre aqui na minha casa. Ele era carioca, né? Do Rio. Ele era carioca? E é uma história muito bonita. E aqui a gente faz uma pausa só para fazer uma homenagem a esse homem que foi juiz de direito, tem um fórum, mas o grande legado que ele deixou, além dos alunos, ex-alunos, ele deixou um vínculo muito forte com a história, o amor à história, a dedicação. A cultura, né? Essa visão da cultura, né? Ele era uma pessoa especial. Kátia, boa tarde. Ele era uma pessoa especial. Uma história que ele sempre gostava de recontar era uma história lá do roubo do sino do desemboque. Você ouviu falar dessa história? Essa história do roubo. Era juiz, né? Ele era juiz. Aconteceu... Era juiz. Essa questão foi o seguinte, porque o desemboque, esse desemboque lá de Sacramento, né? Ele virou um lugar mitológico, por causa do ouro, né? No começo ele tinha um garimpo muito forte, né, de ouro lá na cabeceira do Rio das Velhas, e ele teve um desenvolvimento rápido, assim como Claraval na década de 40 e 50, Claraval tinha tantos habitantes quanto aqui em Biraci, mas porque o garimpo estava, né, naquele auge. E o desemboque nessa época de 1840, 1800, por aí, começo do século XIX, o desemboque desenvolveu muito por causa do garimpo de ouro. Então virou um Eldorado, né, lá em Goiás. E lá chegou um padre, não sei se você conhece a história do desemboque, o Brunswick, sim, né, o cônego, Hermógenes Araújo de Brunswick. E o danado tinha um olho azul. E
Todo mundo lá no Desemboque hoje tem o olho azul, por isso que eu perguntei pra ele, porque o pai dele morava lá perto, você vê que ele tem o olho azul? Todo mundo lá tem o olho azul. Ele tinha mais de 30 filhos, todos com os olhos azuis. E lá não tem um negro no Desemboque até hoje, é incrível. O homem tinha uma genética violentíssima, sabe? Impressionante. E era um bom... Ele é o fundador de Sacramento. Mas é incrível essa parte da história, né? Mas então fica aquele mito, o Desemboque é o lugar do ouro e tal. E tem uma sineira, o cemitério na frente da capela, assim, da igreja, da matriz, e tem um campanário que tinha um sino. E tinha a lenda que esse sino era de ouro, o sino do Desemboque era de ouro. Então na década de 70, me parece, uma turminha de playboy ali de Franca, filho dos Bittar, lá de Franca, né? E resolveram ir lá e roubar esse sino. Aí armaram uma cena, pegaram uma caminhonete, escreveram Polícia Federal na porta da caminhonete. O Dr. Carlos Alberto me contou essa história umas 3, 4 vezes, ele era apaixonado nessa história. Aí escreveram Polícia Federal na caminhonete e amarraram um desses, colocaram na carroceria e chegaram lá no povoado do Desemboque e falaram: olha, nós somos da polícia e nós recebemos uma denúncia que esse sujeito vinha aqui roubar o sino. Agora nós conseguimos prender ele, só que agora nós precisamos levar o sino lá para Sacramento para fazer a ocorrência. O povo do Desemboque ajudou a tirar o sino, puseram na caminhonete deles, olha. Eles não usaram violência, só usaram a safadeza, tática, né? O povo ajudou a tirar o sino, puseram na caminhonete e levaram. Aí levaram para uma fazenda que o Bittar tinha ali, perto de Pedregulho e Cristais Paulista, onde é do Samelo hoje, não tem reflorestamento, uma coisa, não sei de quem que é hoje. Eu sei que lá nessa fazenda eles moeram esse sino, quebraram todo o sino, e na verdade não tinha ouro nenhum. Podia ter alguma coisa na liga e tal, mas era bronze, liga comum de sino, né? Foram descobertos muito rapidamente, imagina. E deu um júri, que isso era a obsessão do Dr. Carlos Alberto, né? Porque foram contratados, o Bittar era muito rico em Franca, contratou os melhores advogados disponíveis no Brasil, né? Então esses júris em Franca eram a cena para os advogados assistirem e tal, né? Aí ele contava essa história e no final das contas, o que acontece? Eles foram penalizados, tiveram que refundir o sino, arrumaram uma empresa lá em Campinas que assumiu o risco lá, tinha muita fotografia e tal, refundiram o sino com material e tiveram que recolocar o sino, e como compensação o Bittar teve que fazer a ligação elétrica de Sacramento ao Desemboque, mais de 60 quilômetros de linha de poste, de fio, sabe? Então acabou sendo um prêmio para o Desemboque, só que o pessoal do Desemboque ficou reclamando que o som do sino ficou xoxo depois daquilo, sabe? Mas era uma história que o Dr. Carlos adorava contar. Ele que contava essa história, Dr. Carlos? Ele me recontava, sabe? Recontava, e cada vez que contava aumentava mais um pontinho. Ele era muito preciso, assim, ele era apaixonado, né? É porque na época ele devia estar começando a carreira dele de advogado também, assim, e ele ia nos júris, né? Tiveram os júris, é aquela coisa, um advogado de nome, de renome, atrai, né, o pessoal da área, né, por causa dos debates e tal. Então, esses pormenores eu não sabia, não. Eu sabia que houve o furto lá do sino, mas não sabia que eles tiveram toda essa cautela de ter criar uma cena. Criar uma cena, né? Criaram, não usaram violência. Mas fica aí o registro aí, pra gente, se não for verdade, pelo menos tem muita coisa de verdade. E o Dr. Alberto não está aqui, mas algumas pessoas que ouviram essas histórias, assim como eu falei do Aterradinho aqui com o historiador e ele mostrou a realidade que era, agora fica aqui também a realidade desse furto do sino. A gente lembra disso, das pessoas que se envolveram. A Ventura de Jovens. Pois é. Ventura de Jovens.